errado que ensinaram sobre alegria? A alegria vem de algo que eu ainda... Quando é que eu vou ser feliz? Quando eu subir de posto. Quando eu conseguir um salário melhor. Quando eu resolver esse problema. Segunda mentira que ensinaram a respeito da alegria. Alegria é não perder aquilo que eu já tenho. Terceira e última mentira que nos ensinaram a respeito da alegria. Eu só serei alegre se não me acontecer nada que eu não quero que aconteça. Então eu passo a vida inteira, eu vou ser alegre e feliz se eu não ficar doente. E agora eu tenho que evitar tudo. Eu evito sair de casa para não perder o que eu já tenho. Nessas 3 mentiras está um grande segredo. A alegria verdadeira não vem de fora. A alegria verdadeira não depende dos outros. A alegria não depende daquilo que eu tenho ou daquilo que eu deixo de ter. A alegria não depende daquilo que eu consegui ou daquilo que eu perdi. A alegria é uma constância. Por isso Paulo diz, imperativo categórico, alegrai-vos. Quando? E na hora dos problemas. E na hora, e você faz isso. Eu quero ver a senhora ali na cozinha. O relógio começa a bater. Falta meia hora para o marido chegar. O almoço tem que sair na hora. O gás começa a azular. Só vai lá e vira o botijão de gás. Porque eu não sei aonde ensinar essa inteligência fabulosa de que o virando sai mais. É gás. Olha, ó. Usa inteligência. Então o certo é você levantar ele por aqui em cima para derramar na cabeça da pessoa. O gás começa a azular. Aqui é vento. O relógio continua. 15 minutos demora 5 segundos. O maiorzinho está lá fazendo a tarefa. E berrando, mãe, como é que escreve isso, mãe? O menorzinho que naquele dia acordou com diarreia está ali atrás, segurando na barra da saia da senhora, com aquele nariz escorrendo. A senhora vai virar a mão, queima. E aí? Eu louvarei. É assim? Aqui, ó. Sai de perto! Não tá vendo que eu não tenho problema! A pessoa do coração curado a gente descobre em determinadas situações. Ali no fogão. A senhora acabou de limpar o chão. Chega o seu menino de 13, 14 anos, com mais 4 coleguinhas, com aquele pezinho arrastando tudo. Obrigado, pai. É assim? Que lindo. É igual o padre fazendo cerca. O padre fazendo cerca de arame, grampo aqui na boca. O menininho olhando. Aí o padre viu que o menino estava observando e falou, querendo aprender a fazer cerca. Então o que você olha tanto? Eu quero ver o que o padre fala a hora que martelar o dedo. O que você fala? Não fale nada para não mentir.
De vez em quando a câmera dá uma geral aí, vai que alguém lá está vendo você. E fala, olha só, quem diria? Logo quem está lá com essa carinha lambida? Quem te viu, quem te vê? Imagina que a vizinha que mora do lado, que escuta você todo dia louvar o Senhor desde cedo. Às vezes na saudação do marido e da mulher de manhã, já é um louvor. Aquela alegria estampada no olhar e no rosto, não é? E no entanto a palavra diz, alegrai-vos sempre. Oh meu Deus, eu vou confessar uma coisa a vocês. Eu não consigo. Eu estou numa luta medonha. Porque tem dia que eu tenho raiva de mim. Eu entendo marido e mulher assim. Eu tenho raiva de mim. Agora imagina se eu morasse com uma mulher ou com um marido. Tem dia que a gente vai lavar a cara, a gente não se conforma com a cara da gente. Você vai fazer a barba, você corta. Nada dá certo. Depende do que então. Será que você já conseguiu esse estágio? Alegrai-vos sempre. Coração curado a gente descobre é quando as coisas dão errado. Quando é que eu descubro que eu tenho um coração curado? Quando as coisas começam a dar errado. Ah, padre, mas como é que diante dos problemas eu vou sair dando risada? Esse é um erro. Sorriso nem sempre é sinal de alegria. Sorriso muitas vezes é fingimento. A pessoa chega lá e você, oh, beleza. Que bom. Que alegria. E já dá sinal para a menininha pôr a vassoura de perto da porta. Meu pai diz assim que visita sempre traz alegria. Ou quando chega ou quando sai. Sorriso nem sempre é sinal de alegria. Muitas vezes até é uma rebeldia de um coração ferido. E aí, qual é a pessoa no mundo que seria feliz o tempo todo? Ninguém. Por quê? O encardido disse que a alegria depende de três coisas. Eu ter aquilo que eu não tenho, eu manter aquilo que eu já tenho e eu evitar aquilo que eu não quero. E como ninguém consegue isso, porque nós não somos máquina, então o encardido inventa aquilo que vai trazer a nossa alegria. E nos ensina que existe remédio para tudo, inclusive remédio para a alegria. Quantos remédios o mundo já inventou para a alegria? Para o jovem, a droga, uma maconha, uma cocaína. Para o adulto, quem sabe, é a cachaça, é a cerveja. Ah, eu estou de saco cheio, viu? Estou chateado. Eu bebi um gole de cachaça. Para afogar as mágoas. Não adianta beber para afogar a mágoa. Mágoa sabe nadar. Não, é bobagem. Mágoa é igual sombra. Sombra não afunda. Sombra não molha. E aonde você vai, ela vai atrás. Mágoa, quando você arruma a mala para ir para outro lugar, para fugir do problema, ela já fez a mochilinha, está ali sentada, esperando. A hora que você comprou a passagem aérea, ela compra de primeira classe, para chegar lá sossegada. Quando você chega lá, fala, oi, cheguei, bem, boa viagem. Vamos, e gruda no você. Você já notou que 96% da pessoa chata, quando fala com a gente, cutuca? Impressionante. Ela vai falar com você e fala, olha, e se tiver mau hálito, ela puxa a gente para o lado dela ainda. Como ficar alegre ao lado de uma pessoa que tem mau hálito? É dureza. Aí o mundo diz que tem remédio.
A senhora toma 2 Prozac, 3 Lexotan, 1 Anafranil. Pronto. Como é que a senhora está agora? Eu estou melhorzinha agora. Problema, hein? Fazer o quê, né? Não é nem a primeira nem a última. Deus quer assim, né? Deus não quer assim, não. Eclesiástico já dizia: a tristeza não vem de Deus. Manda a tristeza embora. Tristeza é marca registrada do encadido. Então a minha alegria está nas coisas. Como eu não consigo ter as coisas, aí tem remédio para trazer alegria. E tem um bando de anta comprando esses remédios para alegria. Agora eu estou tranquilo, agora eu estou bem. Mas a palavra é bem clara: alegrai-vos sempre. E o único jeito de alegrar-se sempre é fora do Senhor. A alegria vai ser sempre passageira. Fora do Senhor a alegria vai ser euforia. E quando a minha alegria depende de algo que está fora de mim, quando aquilo chega até mim, me traz alegria. E quando sai? Tristeza. Então, versículo 4, primeira parte da nossa pregação. Um imperativo categórico, uma ordem que não admite que seja desobedecida. E a ordem é: alegrai-vos sempre. Essa é a ordem. E o segredo é e quando acontecerem as coisas negativas. Versículo 6. Não vos inquieteis com nada. Sabe o que é inquietar? É ficar mexendo, andando de um lado para o outro, falando, atrapalhando os outros. Isso é inquietar. Não vos inquieteis com. Mas até parece que Paulo nunca teve problema, então. E quando surgiu o problema? Em todas as circunstâncias. O que fazer? Apresentai a Deus as vossas preocupações, mediante 3 coisas: oração, súplica e ação de graça. Vou repetir porque esse é um grande segredo da cura interior. Não vos inquieteis com nada. Em todas as circunstâncias, apresentai a Deus as vossas preocupações, mediante oração, súplica e ação de graças. Palavra do Senhor. Meus irmãos, que palavra fabulosa que Paulo está nos ensinando. É quase que um testemunho pessoal. Primeiro, Paulo sabe que a alegria não é opcional. O cristão ou é alegre ou não é cristão. Ele não tem opção. Ou é alegre ou não é. Igual um dia no avião, a aeromoça veio trazer o lanche. Aí do meu lado estava um senhor muito imponente assim. Ele falou: tem opção? Ela falou: sim. Ou só aceita ou não aceita. Opção. Aqui também, a única opção é ser alegre. Porque se não for alegre, outra coisa, quem não é alegre não pode ir para o céu. O céu é o lugar de alegria completa. Por isso não pode ir para o céu. Se ser cristão é ser igual a Jesus, qual é a marca registrada de Jesus? Alegria. No Evangelho de São João, por exemplo, capítulo 15, ele diz: digo-vos estas coisas para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Que a vossa alegria seja plena, completa. Maria, em
Inclusive, essa imagem nos evoca Nossa Senhora quando? Quando foi que o artista se inspirou para fazer essa imagem, marca registrada da própria associação? Quando? A Anunciação? Não. Olha a mão de Maria, o que ela está fazendo? Ela está louvando. E quando foi que ela louvou? Na visitação. Porque quem tem alegria, chega na casa dos outros e leva o quê? Alegria. Quem tem tristeza, chega na casa dos outros, senta e fala: ai, nem te conto. Então não conta. Soube o que aconteceu com fulano. Que coisa. Olha pra você ver. Também, né, aqui se faz o que se paga, né? Maria chega na casa de Isabel. A primeira coisa que ela faz quando chega na casa de Isabel: alegria. Isabel vira e fala: de onde me vem a honra que a mãe de meu Senhor me visite? Pois assim que a voz da sua saudação chegou no meu ouvido, a criança estremeceu. O que é estremecer? É só se contar uma piada para um gordo que você sabe o que é estremecer. É tremer de tanta risada. A criança estremeceu de alegria. Aí Maria conta o segredo dela: minha alma engrandece o Senhor, meu espírito pula, exulta de alegria em Deus meu Salvador. Então tem que estar muito claro para nós: a alegria não é opcional. Ou se é alegre ou não se é cristão. Cristão tem que rimar com alegria. Mas como nós aprendemos as coisas erradas, e a gente aprende as coisas erradas e não para perceber que aprendeu errado. Quanta coisa a gente já aprendeu errado. Por exemplo, eu estou vendo algumas pessoas fazer uma coisinha muito simples. Fazer assim. E por que a pessoa faz assim? A pessoa faz assim para refrescar. Acontece que nós sabemos, calor é movimento. Quanto mais a pessoa chacoalha, o que acontece com o sangue dela? Mais ela esquenta. E aí ela fica estabanada. Porque esse movimento aqui, a corrente sanguínea nossa percorre 94 mil quilômetros de extensão em 1 minuto. O sangue corre dentro da nossa veia a uma velocidade de 5.640.000 quilômetros por hora. Padre Léo, também é cultura, minha filha. Não existe nenhuma outra possibilidade. Senão não tem jeito. Então, a gente aprende as coisas errado. E não para pensar. Vou dar um exemplo. Você sabe recitar poesia? Vamos ver se você sabe mesmo. Batatinha quando nasce. Eu acho que vocês não pensaram no que falaram. A professora ensina até as crianças na escola. Batatinha quando nasce, faz o quê? Esparrama ou se esparrama? Qual é o certo? Nenhum dos dois. Batata é um tubérculo que dá dentro da terra. Se ela se esparramar, ela não nasce. A poesia correta é: batatinha quando nasce, espalha ramas pelo chão. A menina quando dorme, põe a mão no coração. Eu pedi um copo d'água, eu rezo. Acontece que a gente aprendeu falando rápido. Batatinha quando nasce, espalha rama. Você já pensou que é esparrama e faz encenação? A gente aprende coisa errada, faz a vida inteira fazendo errado. E a desculpa que dá sempre foi assim. Por que é que Jesus se fez gente e habitou entre nós? Para ensinar a gente a fazer do jeito certo.
para ensinar. Jesus não veio a esse mundo só para nos salvar, porque o amor de Deus é infinitamente misericordioso e Jesus podia ter nos salvado lá do céu. Ou, se fosse a morte de Jesus só que ia salvar a humanidade, então quando ele era pequenininho, que o Herodes queria matar, já devia deixar ele matar, pronto, já tinha salvo a humanidade e nem ia sofrer tanto. Mas Jesus viveu 30 anos no meio da humanidade, não só para nos salvar depois da morte, para nos salvar nessa vida. Jesus veio nos ensinar a viver, o grande projeto de Jesus. Por isso que ele lá em Mateus manda a gente aprender uma única coisa dele. Qual? Qual é a única coisa que Jesus mandou que a gente aprendesse dele? Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. O que é manso? Calmo. Não, se tomar uma injeção aí de uma vez, fica calmo. Da onde veio a palavra manso? Manso vem de mão. Manso, o boi manso. Eu posso pôr coração manso. É o coração que deixa Deus botar a mão. E Deus não pode botar a mão no seu coração, a não ser que você permita. Porque Jesus diz lá no Apocalipse: eu estou à porta e bato. Se você abrir, se você não abrir, Deus nunca entra em nossa vida de penetra. Quem entra em nossa vida de penetra é o encardido. Esse aproveita qualquer frestazinha que tiver para entrar. Jesus não. Ele diz: ou você abre o coração, ou eu não entro. Então, meus irmãos, o que esse versículo está ensinando para a nossa cura interior é fundamental. Sabe por quê? Porque como a gente aprendeu aquelas 3 coisas erradas do encardido, e passamos a vida inteira exercitando essas 3 coisas erradas, tornando-nos especialistas nisso. Aí, quando nos acontece uma coisa ruim, e eu terminei a pregação dizendo: vai acontecer. Quando nos acontece uma coisa ruim, a gente transforma aquele acontecimento na porta de entrada para o encardido em nossa vida. Que coisa medonha. Vou dizer uma coisa a você: o inferno inteirinho, se chegasse aqui agora, suponha, todos os demônios, príncipes e potestades, pangaré todo que tem lá para baixo, se eles conseguissem subir agora aqui nesse palco, o inferno inteiro não conseguiria botar a mão nessa flor, se um de nós não lhe emprestássemos a mão. O encardido, isso é teologia pura da Igreja Católica. O encardido com o inferno inteirinho não tem poder de tocar nessa flor, e muito menos em você, se não for através da mão de uma pessoa. Por isso o encardido precisa tanto de nós. E como é que ele entra nas coisas e nas pessoas? Pela porta do murmúrio. Volta uma página de Filipenses, capítulo 2, versículo 14. Está uma ordem explícita: fazei todas as coisas sem murmurações nem críticas. Por isso aqui, não vos inquieteis com nada. Ora, e quando me acontecer alguma coisa negativa, o que eu faço? Normalmente o que nós fazemos? Nós obedecemos o encardido. Nós começamos a murmurar. Eu vou ensinar a você agora como é que uma mágoa se instala no seu coração. E se você aprender isso ao longo desse dia, e aprender também, eu vou procurar ensinar, a partir da palavra de Deus, como não deixar que isso aconteça. Penso que você tem elementos para ser uma pessoa de coração curado. Porque deixa eu deixar uma coisa bem clara: eu já escrevi muitos livros de cura interior. Escrevi pelo menos 9 livros de cura interior. E alguns que estão vindo ainda que não foram publicados. E cada vez eu me convenço mais de uma coisa: cura física pode acontecer instantânea, na hora. Sim ou não?
Não. Uma pessoa paralítica, você põe a mão nela, reza e começa a andar. Cura, então, cura física pode ser instantânea? Cura física pode ser imediata? Pode. E eu já vi muitas. Eu tinha um problema na minha vista que não tem cura. Muitas e muitas vezes eu fui em médico. Eu tinha que andar com uma pomadinha chamada Zovirax, caríssima, porque eu tinha herpes dentro do meu olho. E como eu viajo no mínimo 2 vezes por semana de avião, correndo esse país, vocês imaginem, quando eu saía de Santa Catarina, vinha para São Paulo, ia para o Nordeste, eu chegava com o meu olho, no final de um dia de pregação, principalmente com luzes, o meu olho era terrível. Eu sofria, mas sofria, porque é como se enchesse de areia, e aquilo ia parecendo aqueles risquinhos avermelhados. Eu tinha que fechar o olho, colocar um pano, e doía. No final de semana eu estava em Juazeiro do Norte, e foi, talvez de que eu me lembre, o final de semana que mais eu fui usado por Deus para o ministério de cura física. Na missa da sexta-feira, na Igreja do Coração de Jesus em Juazeiro, quando eu pedi que todos se levantassem para louvar o Senhor, 2 paralíticos se levantaram. E aquilo, é claro, quando a pessoa vê uma coisa extraordinária, ela avisa outra. Nós ficamos mais 2 dias, no sábado e domingo, 12 mil pessoas naquele ginásio lotado e muitas curas, prodígios, milagres. Cheguei em São Paulo, depois de quase 4 horas de voo, 1 hora até Recife, mais 3 até São Paulo. Fui para a casa da minha irmã e eu não conseguia ver televisão. Então me deitei no sofá da sala dela, aquela dor terrível. Meu Deus, Deus tinha me usado para curar um monte de gente. Um monte de cura muito grave. E a minha herpes do olho. Então eu me deitei ali naquele sofá. Mamãe estava passeando em São Paulo, na casa de minha irmã. Deitado ali, eu adormeci. Quando eu acordei, minha mãe estava sentada numa cadeira, na cabeceira da poltrona, com a mão em cima dos meus olhos. Mamãe só tem uma mão, a outra nasceu sem os dedinhos. Aquela mão, com os dedos da minha mãe, estava assim. Acordei, aquela coisa gostosa, a mãe alisando a gente. No dia seguinte, levantei cedo, primeiro avião, vou embora para Santa Catarina. Na época eu dirigi um colégio. E comecei a notar. Desde aquele dia que minha mãe pôs a mão no meu olho, nunca mais eu tive herpes. Essa doença incurável foi curada imediatamente pelas mãos da minha mãe. Então, cura física é imediata. Eu conheço várias. Aliás, dos milagres do Evangelho, até hoje eu só não vi um morto levantar. Até porque nunca tentei fazer essa experiência. Sabe lá se é a hora dele mesmo? Já vi pessoas à beira da morte que não morreu. Eu tenho um filho, por exemplo, que tem HIV, foi para minha casa para morrer, acabou se consagrando em Betânia, e hoje os médicos fazem exame para achar